Em meio à crise com Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro reagiu a uma publicação feita pela ex-primeira-dama nas redes sociais. O senador disse que a madrasta está, abre aspas, completamente desinformada, fecha aspas, ao compartilhar um vídeo que, segundo Flávio, insinuaria a participação dele em uma suposta festa promovida pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. É o trecho que a gente vai ouvir agora. Respeito demais a Michele e eu tenho a convicção que a gente vai superar mais esse momento difícil e que ela vai estar caminhando junto com a gente, porque ela sabe que o Brasil não suporta mais 4 anos de PT, ela sabe que mais o governo do PT, a nossa família, vai ser ainda mais perseguida, e ela sabe que a única alternativa que tem para a gente mudar esse país é por Flávio Bolsonaro ou indicado do presidente Bolsonaro. Então eu quero, na frente de todos vocês aqui, parabenizar a Michele mais uma vez pelo trabalho que ela fez no PL Mulher. Mas o que ela fez, eu acho que é algo que ela está sendo induzida ou não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do Garotinho, quem é do Rio de Janeiro conhece aí o Garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa de Vorcaro, ela está completamente desinformada. Pedro Venceslau, e essa fala, né? Não sei se vocês reconheceram, mas quem está ao lado de Flávio Bolsonaro quando ele fala isso? A esposa dele, né? A Fernanda Bolsonaro, que é dentista, tem sua carreira própria, nunca deixou de trabalhar, nem, né, durante a carreira política de senador, de deputado de Flávio Bolsonaro. Ela sempre teve a carreira dela, continua trabalhando, mas ela ali do lado, né, sustentando, então, nesse evento para mulheres. Pedro Venceslau, adicionando, né, o fato da esposa de Flávio Bolsonaro estar ao lado dele, dando esse suporte nesse diálogo com as mulheres desse evento que houve hoje. Como é que a pré-campanha de Flávio tem lidado com essa crise entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro? Olha, inclusive eu vi recentemente de um parlamentar do PL, não é da executiva, mas é um parlamentar do PL que está aflito com essa situação, de que, na leitura dele, seria melhor que a Fernanda Bolsonaro desse as respostas necessárias para a Michele, e não o Flávio. Isso já aconteceu de fato, não sei se é uma questão estratégica ou se foi realmente uma iniciativa individual da Fernanda. Mas, num primeiro momento, a Fernanda travou ali alguns embates, respondeu a Michele Bolsonaro. Mas depois que a situação escalou, não teve jeito, o próprio Flávio Bolsonaro teve que responder. Mas acaba sendo antipático para o eleitorado feminino você ter um candidato a presidente da República chamando uma mulher de desinformada. Então, a resposta dele é uma resposta necessária, porque a Michele, como eu disse anteriormente, não desescalou, continua fustigando a candidatura do Flávio Bolsonaro ao republicar esse vídeo do Antony Garotinho. Mas, quando a gente conversa com as pessoas do núcleo duro da pré-campanha, parece que está tudo bem. Bom, eles dizem que está tudo bem. E dizem isso, segundo as fontes, com base em pesquisas internas, os chamados trackings. Segundo as fontes da pré-campanha, essas pesquisas internas não mostram que houve desgaste para o próprio Flávio, mas sim para Michele Bolsonaro. Então, essa é uma questão que está sendo administrada ali dentro, claro, isso acaba mobilizando a equipe de comunicação que gostaria de estar trabalhando em outras frentes, mas coloca essa situação para eles administrarem. Dizem ainda que, olhando para frente, que não há outra alternativa para as mulheres de direita, as mulheres antipetistas, que geralmente são as mulheres que têm essa posição, votar em outro candidato que não seja o próprio Flávio Bolsonaro, que mesmo que seja um candidato visto como antipático para esse eleitorado, ele é a única opção. Como disse o Flávio Bolsonaro nesse vídeo, o nome ungido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que fica claro nesse momento é que há uma crise ali de interlocução, né? O Flávio Bolsonaro disse que tem o aval de Jair Bolsonaro para todos os gestos, todos os movimentos políticos que ele vem fazendo. Mas, por outro lado, a Michele Bolsonaro é a esposa de Flávio Bolsonaro. Agora, o fato é que vão se acumulando crises, reclamações em relação a Michele Bolsonaro dentro do próprio Partido Liberal. Por reclamações que já antecedem essa crise atual e antecedem ao vídeo da Michele. Antes mesmo dela deixar a presidência do PL Mulher, antes mesmo dela gravar esse vídeo com
que na véspera do jogo da Copa do Mundo, criticando duramente Flávio Bolsonaro, já haviam críticas de parlamentares bolsonaristas de que ela estaria privilegiando o grupo político dela em detrimento de outros nos estados e na própria bancada. Antes disso, até parlamentares homens do PL, vinham reclamando de que a Michelle só estaria disponível para ajudar políticas mulheres e não gravava vídeo com os políticos homens. Depois, mulheres do PL, deputadas e pré-candidatas nos estados, também começaram a reclamar que a Michelle optava pelo apoio a pessoas do seu grupo político, como se ela estivesse montando um núcleo próprio, uma linha, uma corrente dentro do PL, apartada da estratégia mais geral do partido, apartada inclusive das decisões da executiva nacional do Partido Liberal. É como se a Michelle estivesse criando um partido dentro do partido, mas dentro da pré-campanha até isso é minimizado. O Flávio Bolsonaro teve que dar essa resposta a Michelle Bolsonaro e agora o objetivo da pré-campanha é que reforçar projetos, reforçar agendas junto às mulheres. Hoje ele apresentou esse projeto, que é um projeto feito, me fugiu aqui o nome, um projeto dedicado às mulheres, um projeto que deveria ser apresentado em outro momento da campanha, porque as pesquisas mostram que há, as pesquisas não dos trackings, as pesquisas das pesquisas oficiais de intenção de voto, mostram que o eleitorado feminino está majoritariamente contra essa posição de Flávio Bolsonaro e tem mais tendência a votar no presidente Lula. Pedro Venceslau, você também apurou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teve desgastes com a bancada do PL. O que você nos conta, o que provocou essa situação? Olha, primeiro as questões estaduais, né? Cada diretório estadual do PL conduz uma articulação política pensando no cenário local e transfere depois o que foi decidido ali para o diretório nacional. E dentro do diretório nacional, o Valdemar Costa Neto, que é o grande maestro, presidente do partido, vai tomando as decisões e, claro, consultando sempre Jair Bolsonaro. No que se refere, então, às estratégias locais, existem, não é sempre que no diretório local a candidata ou o candidato está alinhado com Michelle Bolsonaro, mesmo com, como eu disse anteriormente, candidatas mulheres. Então, quando a Michelle Bolsonaro constrói um núcleo próprio de candidatas, apadrinha mulheres nos estados, com ou sem mandato político, em detrimento de outras mulheres candidatas, isso acaba mudando a correlação de forças dentro do partido nos estados e também dentro do partido na própria bancada. Essas lideranças com as quais eu conversei lembram que existe uma obrigação da Justiça Eleitoral de que tem que ter uma cota para mulheres na distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário. Do fundo eleitoral que é usado nas eleições. E na questão do fundo partidário, a palavra final, ou pelo menos com grande influência, é da Michelle. Para quais mulheres vão esses recursos do fundo partidário, que é o maior entre todos os partidos do Brasil? E aí as mulheres que não são do grupo da Michelle Bolsonaro acabam se sentindo desprestigiadas ou acabam numa situação de desvantagem em relação às adversárias ou aos adversários políticos nos seus estados. Então a pressão já era muito grande em cima do líder da bancada, Sóstenes Cavalcante, em cima do próprio Valdemar Costa Neto. Mas quem sempre tratou de blindar a Michelle dessa pressão toda foi o próprio Valdemar. Não custa lembrar que foi o Valdemar que construiu essa estrutura, patrocinou politicamente e até financeiramente esse projeto do PL Mulher, que de fato se transformou numa máquina política, num partido dentro do partido. E a Michelle Bolsonaro ganhou muita autonomia para operar e aí ela acabou se tornando uma figura grande dentro da direita brasileira e entre as mulheres de direita. Grande demais, tão grande que conseguiu causar um terremoto na campanha do Flávio Bolsonaro. Então, agora que a Michelle Bolsonaro se afastou do PL Mulher, há um certo clima de alívio entre uma ala do partido. Mas há uma indefinição, por outro lado, de quem vai assumir essa presidência. O nome preferido dela seria a Priscila Costa, que é a vice-presidente, na verdade seria um nome natural para ocupar esse cargo. Só que a Priscila Costa, vereadora em Fortaleza, é justamente a pivô de toda essa crise. Não, parte dessa crise, porque a Michelle também foi contra a candidatura de Ciro Gomes e queria impor o nome de Priscila Costa como candidata ao Senado no Ceará. Só que o acordo feito no Ceará passa pela indicação de Alcides Fernandes,
que é o pai do deputado André Fernandes, que é a principal liderança do PL no Estado. Ele se consolidou como candidato, não teve efeito essa pressão da Michele, mas dentro do partido criou-se ali uma resistência muito grande a Priscila Costa assumir essa grande máquina política que é o PL Mulher. Então, para concluir, a tendência é que uma mulher não alinhada com Michele assuma a presidência desse coletivo. Agora, cá para nós, né? De fato, o trabalho que a Michele fez em todas as unidades federativas do Brasil, do PL Mulher, atraindo muita gente, filiação, diretórios, ela fez um trabalho importante, um trabalho robusto. E aí, quando a gente pergunta, sei que você, né, conversa com muita gente, eu sempre pergunto assim, tá, mas e tudo isso, esse terremoto todo, foi por conta de 3 indicações? Porque ela diz, olha, eu queria indicar 3 nomes. Fiz tudo que fiz a missão, cumpri a missão que me deram, que era reestruturar o PL Mulher, pedi 3 nomes e não me deram os 3 nomes que eu pedi, só pedi isso. Mas os detratores de Michele, aliados da pré-campanha, dizem que vislumbram que Michele, na verdade, não gostaria que Flávio Bolsonaro ganhasse a eleição. Olha a maquinação. Por quê? Porque se ele ganhar a eleição, nenhum familiar pode concorrer à presidência depois, né? Nenhum familiar poderia disputar a presidência por uma questão, um impedimento legal, né, da Justiça Eleitoral. Então, o que esses detratores falam é, olha, no fundo, a Michele não quer que o Flávio ganhe. Por quê? Porque daqui a 4 anos ela vem como a candidata a presidente. Não sei se isso para você faz sentido. Dá só esse arremate, se você já ouviu falar disso também. Não estou dizendo se é a intenção dela ou não, mas se você já ouviu falar isso dos detratores. E aí, para a gente falar de eleição, diga lá. Já ouvi, sim, existem muitas teorias conspiratórias, mas eu queria deixar registrado que eu procurei e insisti em falar com a assessoria da Michele para saber o posicionamento dela. O espaço está aberto, mas ainda não consegui. Eu tenho tido uma certa dificuldade de interlocução com o entorno dela, porque é uma pré-campanha que tem núcleos brigando entre si. Então a gente tem que procurar as assessorias de cada núcleo dentro do próprio partido. É realmente uma situação muito sui generis.